Olhe ao seu redor. Quase tudo que você percebe tem um nome: parede, mesa, janela, computador, chão, objetos, ruídos, cheiros, sensações e até mesmo situações. Cada coisa tem um nome específico. Alguns objetos, no entanto, você até percebe que existem, mas não sabe o nome. Nesses casos, você usa termos genéricos como coisa, troço, negócio. Faz uma descrição detalhada do tipo aquele negócio de espremer frutas ou aquela paradinha que faz o ventilador girar. Você também dá nomes inventados com base em alguma característica do objeto, como colher de pau, calça de moletom. Dá nomes baseados em comparações como orelha de livro, dente de alho, cabeça de alfinete, enfim. Já parou para pensar sobre como você se tornou craque em fazer isso? Como é capaz de falar de qualquer coisa mesmo sem saber o nome? Hoje eu vou desvendar o mistério por trás dessa capacidade. Sou o Duque e você está convidado para entrar comigo no Fazendo Sentido. Você está correto se acha que é durante as interações sociais que você aprendeu a usar as palavras. Na verdade, no dia a dia, interagindo com os nossos pais, irmãos, conhecidos e desconhecidos, você não aprendeu só os nomes das coisas. Você aprendeu a jogar jogos de linguagem, aprendeu as regras de funcionamento desses jogos e aprendeu como usar essas regras nas diversas formas de interação social. É isso. Você aprendeu a usar palavras específicas em situações específicas, com finalidades específicas. Foi nesses jogos de linguagem também que você aprendeu a inventar maneiras de driblar o desconhecimento dos nomes das coisas. Cada interação que você já participou na sua vida exigiu que você tivesse o domínio de várias capacidades sensoriais. Por exemplo, para que essa interação esteja acontecendo agora, para que ela dê certo, você precisa da audição e da visão. Mas só ver e ouvir não é suficiente para que uma interação seja bem sucedida. Cada interação social engloba interações mais simples que você aprendeu ainda bem no início da sua infância. Sabe aqueles primeiros diálogos que fazemos com os bebês e com as crianças pequenas? Tipo, cadê papai? Onde está o pezinho do neném? Cadê mamãe? Como isso se chama? Mostra com o dedinho quantos anos você tem. Não pode subir aí. Dá tchau pro titio. Essas são só algumas das frases que usamos com os bebês. Na verdade, esses são os nossos primeiros jogos de linguagem. São os primeiros jogos de linguagem do ser humano. E é nesses jogos de linguagem bem básicos que aprendemos a dar nomes às coisas, a discriminar características dos objetos, a associar o nome à coisa, a descrever acontecimentos simples e muitas outras tarefas. Você sabia que é daí que se desenvolve a nossa capacidade de descrever acontecimentos e contar histórias? Não custa lembrar que esses jogos de linguagem mais básicos são responsáveis pela aprendizagem das palavras e dos seus significados. Com o passar do tempo, os jogos de linguagem vão se tornando mais complexos. E ao entrar num jogo, você passa a adivinhar o que o seu interlocutor pretende com aquele jogo. Sabemos por que as pessoas se cumprimentam, por que as pessoas elogiam umas às outras, por que as pessoas fazem pedidos, por que um professor dá aula, por que o médico faz perguntas e muitas outras coisas. Mais do que isso, você sabe como se portar em cada uma dessas situações. Que gestos fazer, que expressões faciais usar, o que falar, que palavras escolher. Obviamente, é preciso que o jogo de linguagem a ser jogado esteja claro o suficiente para diminuirmos as chances de a interação dar errado e para que sejam dados sinais apontando os acertos e as falhas de cada movimento dentro do jogo. Esses pequenos acertos garantem que o jogo de linguagem chegue ao fim de forma satisfatória. Ao entrar num determinado jogo de linguagem,
você passa a adotar suas regras e a compartilhar objetivos específicos. Imagine que você queira visitar aqui a nossa universidade, a UFRN, o que vai ser muito legal. Mas suponhamos que você não conhece aqui a cidade e não saiba como chegar ao campus. É bem provável que diante de um problemão desses, você precise se envolver num jogo de linguagem, voltado especificamente para resolver seu problema, que é chegar ao UFRN. Ao decidir se informar com algum morador aqui de Natal, você vai recorrer a um tipo de interação de que você participou já inúmeras vezes, que é o jogo de pedir informação. Você se lembra de quantas vezes você já pediu informações na sua vida? Na fila do banco, no balcão de informações do aeroporto, na recepção do hospital, ao atendente de telemarketing, enfim, foram centenas de experiências jogando esse jogo. Você sabe melhor do que ninguém como pedir informações. Agora, voltando à nossa história. Provavelmente, a pessoa que você vai interpelar para pedir informação também já participou de inúmeras vezes desse tipo de interação e sabe lidar com as variáveis do jogo. Imagine inclusive que você seja turista e que esteja buscando informações sobre algum lugar em especial. As escolhas linguísticas não são aleatórias, elas são limitadas ao jogo que está sendo jogado. Para pedir informação, por exemplo, você usa e abusa da polidez. O senhor poderia, por favor, desculpe incomodar. É importante esclarecer que os significados que são evocados pelas palavras durante a interação social, eles apresentam uma dimensão conceitual sobre o que os participantes conhecem do jogo de linguagem. Por exemplo, no caso do pedido de informação, os interlocutores sabem alguma coisa sobre o que é o UFRN, que ela fica em algum lugar, que existem formas de se chegar até o local. E se houver alguma confusão, essa confusão tende a ser corrigida durante a própria interação. O assunto compartilhado precisa estar claro para que os dois participantes do jogo se entendam. Por exemplo, se a pessoa não entender se você quer saber como chegar ao UFRN ou ao IFRN, ela vai sinalizar esse problema. Além dessa dimensão conceitual, os significados evocados durante a situação de interação apresentam uma dimensão voltada ao próprio jogo de linguagem. Por exemplo, os interlocutores, os participantes do jogo, eles precisam saber como se movimentar de maneira coerente com o jogo de linguagem que está sendo executado. O que falar, que gestos usar, dentre outras coisas. É provável que no caso do pedido de informações, sejam usados gestos de apontar, expressões faciais de confirmação, de negação, em momentos bem específicos do jogo. Como eu disse, participamos desses jogos de linguagem com finalidades determinadas e de forma cooperada. Devido às especificidades de cada jogo, a linguagem desempenha papéis diferentes nos diferentes jogos de linguagem que participamos. A linguagem pode ser usada para levar o ouvinte a realizar uma ação física, como, por exemplo, ajudar a erguer uma mesa. Ela pode ser usada para orientar o ouvinte em relação ao ambiente, por exemplo, sinalizar algum local em especial dentro do ambiente. Também pode ser usada para especificar o que é para se notar no ambiente, enquadrando um local específico dele, por exemplo, indicando que o pé direito da mesa está se soltando. E a linguagem pode ser usada também para o falante transmitir informações sobre o seu estado interno, por exemplo, alertar que não está suportando o peso da mesa e que precisa descansar. Além disso, a linguagem pode ser usada para transmitir informações que possibilitem uma ação futura, por exemplo, solicitar ao ouvinte que não aproxime muito a mesa da parede, pois é preciso deixar um espaço para colocar as cadeiras. Experiências de interação social, isto é, as experiências sobre como jogar os jogos de linguagem, nos revelam algo importante sobre a natureza da aprendizagem, mais especificamente sobre o aprendizado das primeiras palavras e dos seus significados associados. Que os significados são construídos na interação e de acordo com a finalidade de cada jogo. Pense na palavra ilha. Você deve ter aprendido que ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, certo? Na verdade,
só podemos caracterizar um conceito em função do jogo de linguagem. Imagine um turista comprando um pacote de viagem para passar as férias numa ilha paradisíaca. Nesse caso, a definição que acabamos de ver até se encaixa na situação. Mas imagine uma arquiteta sugerindo que você construa uma ilha na sua cozinha. Dificilmente você vai evocar o conceito anterior de ilha, não é? Por outro lado, os jogos de linguagem nos revelam que não existe um mecanismo mágico por trás da aprendizagem das palavras. É necessário o desenvolvimento de muitas habilidades diferentes e integradas para isso. Compartilhamento de atenção, conhecimento sobre a sua vez de falar ou como interromper o outro de forma polida, percepção do entorno, sabermos categorizar os objetos que estão sendo tratados no diálogo e muitas outras capacidades. Dessa forma, ao tratarmos de como aprendemos as palavras e seus significados, não dá para resumirmos tudo a um dicionário, muito menos pensarmos no indivíduo de forma isolada. Há muitas outras visões para esse assunto, mas a que eu estou compartilhando com você parte do princípio de que a interação social é crucial para o aprendizado de palavras e para a construção de significados. E é essa visão que eu pretendo discutir com você nos próximos vídeos. Bem, vimos que são os jogos de linguagem que modelam as interações sociais de que participamos o tempo todo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe, divulgue à medida que você puder. Até breve.